Oi, colecionadores! No vídeo de hoje, A gente vai contar um pouco sobre as 3 mortes de Maricela. continue assistindo. Maricela Escobedo Ortiz nasceu em 12 de junho de 1958 em Piedras Negras, no México. Ela teve 5 filhos: Pablo, Juan Manuel, Jéssica, Alejandro e Rubi. A Maricela sempre foi muito trabalhadora, ela fazia de tudo para dar o melhor para os filhos dela. Ela amava muito eles, era uma mãe muito boa. Em 2005, mais ou menos, Maricela abriu uma loja de móveis que também era uma carpintaria. E um certo dia, um rapaz chegou lá pedindo por emprego. Ele tinha esposa e filha, estava desempregado e queria uma ajuda. Maricela, como tinha um coração muito bom, resolveu ajudar o rapaz naquele dia e deixou ele trabalhando lá, ia pagar um dinheiro a ele. Só que ele acabou ficando, e foi ficando e virou funcionário da Maricela. Mesmo ela não estando precisando, ela quis ajudar aquele rapaz. E o nome dele era Sérgio Rafael Baraza. A Rubi Marisol Freire Escobedo, ela era a mais nova dos 5 filhos da Maricela. Ela foi lá na loja da mãe, achou o cara bonitão, o Sérgio bonitão. Ele se interessou nela também, mas ele era casado, tinha uma filha e ela na época tinha 13 anos, então a família não gostou nada disso. Enquanto ela tinha 13 anos, ele já estava ali com 20, 21. Apesar de ser contra o relacionamento da filha, Maricela e seus familiares não queria que Rubi se rebelasse contra eles, porque ela era muito nova, então ela era imatura também, e ela poderia facilmente fazer isso, que a gente vê acontecer muito, né? Ficar contra os pais por os pais não aceitarem um relacionamento. Então, eles acabaram deixando esse relacionamento acontecer. Com o tempo, a Maricela quis se impor, contra esse relacionamento. Então ela contratou um advogado para tentar manter o Sérgio longe da Rubi. Só que não deu muito certo, né? Eles precisavam de uma assinatura da Rubi para dizer que eles deviam ficar separados. E ela se negou a assinar nada, né? Falou que não ia assinar, que ela amava ele, que ia ficar com ele. Então a Rubi resolveu ir morar com o Sérgio. E ao tomar essa decisão, Rubi não sabia o que vinha pela frente. Sérgio acabou trancando ela dentro de casa. Não trancando, mas não deixava ela fazer nada, não deixava ela sair. E principalmente cortou o contato dela com a família. Ela falava muito pouco com a mãe, ela via a mãe e os irmãos muito pouco. E como a gente falou, Rubi era mais nova, então ela era a queridinha de todo mundo. Os irmãos já eram mais velhos, a mãe sempre teve que trabalhar, então eles cuidavam dela. Ela era a princesinha deles. 2 anos depois que a Rubi foi morar com o Sérgio, ela engravidou. Então isso fez ela se reaproximar da mãe, né? Porque nessas horas, com um filho, ela era muito novinha, então a mãe dela estava lá para ajudar. Quando a neném nasceu, Sérgio e Rubi estavam desempregados, então quem passou a ajudá-los foi a Maricela. Maricela tinha um apartamento que ela meio que usava de depósito, não alugava nem nada, só deixava as coisas dela lá. Então ela resolveu esvaziar esse apartamento e deixar a filha morar lá com o Sérgio e a neta. E além disso, de deixar eles morarem lá, ela sempre dava dinheiro para ela, porque sabia que eles não tinham emprego e nem condição, né? E agora com o bebê ela se preocupou ainda mais. Até um certo ponto, a Maricela não teve mais notícia da Rubi. Ela tinha sumido de novo. Então a Maricela pediu para um dos filhos dela ir lá na casa para ver, como é que a filha estava e a neta. E quando ele chegou lá, não tinha nada nem ninguém. O apartamento estava vazio. No outro dia, a Maricela resolveu ir lá também. E quando ela chegou, tava o Sérgio e a neta. Ele disse que a Rubi fugiu com outro cara e abandonou a família. Maricela pergunta com quem que Rubi teria fugido e ele se nega a responder. Maricela também sabia que a filha nunca iria embora sem a filha dela, porque apesar de tudo ela era uma ótima mãe e não faria isso. Eles viviam na cidade de Juarez, que
pertencia ao estado de Chihuahua, no México. E por lá, muitas mulheres sumiam, a maioria era por tráfico de mulheres, e a polícia não fazia nada a respeito, ninguém era condenado, ninguém era pego, investigado, nada. E Maricela passou a procurar a filha nesses bares que geralmente essas mulheres que sumiam estavam, em prostíbulos, e não encontrava nada. Espalhava panfletos, falava com pessoas e nada. E a polícia não fazia uma ocorrência porque acreditava que Ruby tinha fugido, então eles não iam perder tempo com isso. Eles só aceitaram depois de 1 mês e meio do desaparecimento dela. Então, a Maricela recebeu uma ligação de um cara pedindo para se encontrar com ela. E ela foi buscar esse rapaz na periferia da cidade, onde era um lugar muito perigoso. Quando ele apareceu, ele pediu para eles saírem dali logo. Ele parecia muito assustado, ele estava com medo. Então, esse cara contou que ele estava com os amigos, inclusive o irmão do Sérgio, o Andy. O Sérgio chegou lá, nervoso, estava pedindo ajuda para carregar uns móveis. Andy e mais um amigo foram com o Sérgio lá pra, supostamente carregar esses móveis e tal. E quando eles voltaram, o Andy parecia meio nervoso e ele falou que ele soltou essas palavras: meu irmão matou a namorada dele. E quando o Sérgio chegou também, ele confirmou: é verdade, eu matei minha namorada. Eles contaram também que a jogaram em um terreno baldio e atearam fogo nela e foram embora. Eles contaram isso ali na roda de amigos. Maricela, quando ouve isso, convence o menino a depor e ser testemunha do que aconteceu com o Ruby. Então o menino vai depor. A polícia começa a procurar por ali pela redondeza de onde ele contou que eles estavam e não encontraram nada, só restos de animais. Porque tinha um terreno lá que eles jogavam sempre restos de animais e tal. E não encontraram a Ruby. Como a polícia não encontrava o Sérgio, a Maricela foi atrás de informação e disse que pagaria para quem desse alguma informação. E ela então fez isso. Ela pagou e conseguiu a informação de onde ele estava escondido. E então ela foi até lá com a polícia e ele estava em Fresnillo, que era um outro lugar que tinha que atravessar uma fronteira. E ele levou a neta. E não é permitido levar um menor de idade sem autorização da mãe. E como a Ruby estava desaparecida, ele não podia ter feito isso. Então ele é preso por sequestro de menor. E a Maricela então conseguiu a guarda da neta dela. A polícia fez o Sérgio confessar o crime e ele disse que matou a Ruby, que despejou o corpo dela no Camino Real, numa periferia, e que colocou fogo. Ele disse onde era esse lugar e os policiais foram lá e encontraram o corpo, e o Sérgio conta que a Ruby queria deixá-lo, então ele a matou. Como eu falei antes, havia muitas mulheres desaparecidas nessa cidade e elas eram conhecidas como as mortas de Juarez. Nada acontecia, qualquer sumiço, qualquer morte era só mais uma estatística. E Maricela não deixaria que isso acontecesse com a filha dela, que ela virasse mais uma estatística. Maricela queria fazer com que Sérgio fosse o primeiro homem condenado por feminicídio. E a partir dali ela começou a fazer passeatas todos os dias, protestando para que ele recebesse pena máxima no julgamento. Dia 29 de abril de 2010 aconteceu o julgamento. E a história contada foi que a Ruby queria se separar do Sérgio, então ele a matou. E ele pegou o carro do padrasto emprestado para poder levar o corpo. Só que o padrasto dele ficou puto, então ligou para a polícia e disse que o Sérgio roubou o carro e que ele tinha batido na Ruby. Só que no dia do julgamento, que o padrasto dele foi testemunhar, ele mudou o testemunho dele, dizendo que tinha emprestado o carro pro Sérgio, que não era verdade. Outra testemunha nesse dia foi o informante da Maricela, aquele que contou que o Sérgio chegou falando que tinha sim matado a Ruby. Ele foi ouvido, mas irrelevante. Mesmo com a confissão de Sérgio e com essa testemunha, que era o informante da Maricela, adivinha só? Sérgio foi absolvido. Nesse momento, no julgamento, Maricela e quase todo mundo que estava lá ficou revoltado. Ela começou a chorar e gritar
e a polícia teve que segurar ela e uma outra mulher que estava lá, que eu não entendi muito bem quem era, mas é muito revoltante porque ele assumiu, eles acharam o corpo porque ele disse onde estava, eles tinham uma testemunha que viu e falou e o que eles contaram depois que eles foram jogar o corpo lá e atear fogo, e ele foi absolvido. Só isso que aconteceu. Mesmo arrasada e devastada, Maricela, no dia seguinte, começou a caminhar todos os dias da delegacia ao fórum, que dava 10 quilômetros, protestando contra essa absolvição. Em uma entrevista, ela fala que Rubi foi morta 2 vezes. A primeira vez quando Sérgio a matou e a segunda quando eles absolveram ele. E o júri informa que confissões autoincriminatórias feitas sem a presença de um advogado não são válidas. Então, mesmo que ele tenha confessado, aquilo ali não foi oficial. Maricela continuou lutando para que ele fosse condenado. Ela recebeu informação de que o Sérgio estava com outra menina aproximadamente da idade da Rubi e que essa menina também estava grávida. Então, para que não acontecesse com essa menina o mesmo que aconteceu com a Rubi, ela resolveu investigar. Ela conseguiu entrar em contato com a prima dessa menina e a prima disse onde eles estavam e resolveu ir lá com a polícia atrás dele. Quando chegaram no local, um dos filhos dela viu o Sérgio escapando pela janela do banheiro e falou com os policiais que também eles deixaram o Sérgio escapar. Falaram que ele estava armado, deram uns tiros e deixaram ele escapar. Depois, um dos filhos comenta que eles fazem isso porque eles queriam receber a recompensa que a Maricela estava oferecendo. Só que eles não tinham direito à recompensa porque eles estavam fazendo o trabalho deles. E Sérgio escapou. Sérgio entrou pro cartel Zeta, um cartel muito perigoso, então ele agora estava fortemente protegido e ele era muito perigoso. Maricela e seu filho descobriram onde o Sérgio estava morando e alugaram uma casa próximo para poder vigiar ele. E passaram a ser detetives. Eles falaram que eles ficavam dentro de carros com binóculos observando ele dia e noite. E eles nunca o viam de fato, mas ficavam observando a casa porque acreditavam que um dia iriam vê-lo. Até que esse dia chegou. E aí eles viram o Sérgio buscando a namorada em casa e foram seguindo o carro dele. Sérgio virou em uma rua e quando eles continuaram seguindo, e quando eles foram virar nessa rua, o carro estava virado para eles e com farol alto. E ali eles passaram a se sentir muito ameaçados, porque sabiam que o Sérgio sabia que estava sendo vigiado. E ele era do cartel, né, como a Thalita falou. Então, a partir dali, eles começaram a temer por suas vidas e sabiam que ele viria atrás deles. Mesmo que a Maricela tivesse com medo, né, do Sérgio, do cartel, ela não ia deixar isso impedir de buscar justiça por sua filha. Então, depois de todas as passeatas que ela fez pela cidade, ela resolveu acampar e fazer uma vigília no Palácio da Justiça de Chihuahua. Ela começou essa vigília no dia 8 de dezembro de 2010 e iria fazê-la até o dia do Natal, até a noite de Natal. Só que no dia 16 de dezembro, um carro chegou, ela achou o carro estranho e o cara desceu para falar com ela e ela pegou e começou a correr para atravessar a rua. E ele atirou nela e ela cai e morreu. A única pessoa que estava com ela era o irmão dela e ele não foi atingido, mas Maricela morreu na hora. E os filhos sabiam que isso foi coisa do Sérgio, que se ele não atirou, ele tinha mandado matar ela. E ela sabia disso também, ela sabia que uma hora ou outra isso ia acontecer. No dia seguinte, quando o irmão da Maricela foi para a loja, para a carpintaria que eles tinham, encontrou a loja em chamas. Então, colocaram fogo na loja e destruíram tudo. Os bombeiros só conseguiram apagar o fogo em 2 horas mais ou menos, 2, 3 horas. E quando encontraram o corpo do cunhado de Maricela. Ele estava morto e com um saco na cabeça e com um arame no pescoço. Então, além de matarem a Maricela, eles atearam fogo na loja
e ainda mataram o cunhado dela que estava lá no momento. O filho da Maricela ficou com medo e sabia que o cartel viria atrás dele também. Então ele pediu asilo político nos Estados Unidos e foi embora. Maricela fez muito barulho quando estava viva, tanto na mídia quanto tentando falar com os governantes. E ela falou também em uma entrevista que se ela morresse seria em frente ao Palácio do Governo. Foi exatamente isso que aconteceu. Ela fez tanta mídia, tanto barulho, que a morte dela foi muito conveniente para os governantes, porque aquela mulher que estava lá protestando todos os dias, acampando na frente do palácio, não estava mais lá. Só que ainda assim, o público queria saber quem matou ela, queria justiça. Também Rubi nunca teve, né? Então prenderam um cara. José Henrique Jimenez, vulgo Wicked, foi o cara que a polícia encontrou para culpar pela morte da Maricela. No início ele assumiu que foi ele, mas depois ele começou a dizer que foi coagido. A defesa acreditava que os culpados eram o Andy e o Sérgio, né, os irmãos. Mas a única testemunha disso era o irmão da Maricela. Só que ninguém nunca investigou. Eles ignoraram o fato de que o irmão falou que achava que era o Andy que tinha atirado, né? Porque ele era a única testemunha lá. O Andy nunca foi chamado para depor, nunca tentaram investigar isso. Eles simplesmente quiseram mostrar um culpado e usaram o José. Em 31 de dezembro de 2014, informaram que o José tinha sofrido um infarto fulminante e morrido na prisão. Mas a mãe dele exigiu que fosse feita uma autópsia. Na verdade, ele foi estrangulado pelo colega de cela dele. Isso numa prisão de segurança máxima. E 2 anos antes da morte de José, o Sérgio ele foi abatido num tiroteio contra a polícia. Bom, como o Sérgio já estava morto e José morreu, eles encerraram o caso da Maricela, porque eles acreditavam que o Sérgio tinha sido o mandante e o José tinha sido o autor dos disparos. E como os dois morreram, eles encerraram o caso. E o Andy, ele foi preso por roubar botas. Ele deu uma entrevista na prisão falando que com certeza o Sérgio era o mandante, mas que ele não tinha nada a ver com isso. Mas relembrando, ele nunca foi investigado e ouvido sobre isso. Nunca. E essas foram as 3 mortes de Maricela. 2 de Rubi, a primeira quando ela foi assassinada, a segunda quando o Sérgio foi absolvido e a terceira quando ela foi morta a mando do Sérgio. O vídeo de hoje foi baseado no documentário da Netflix, As 3 Mortes de Maricela. A gente recomenda muito o documentário, ele é muito bom, é frustrante, a gente passa muita raiva, eu passei muita raiva. Eu chorei também, é muito frustrante, então a gente indica. Então, gente, semana que vem é Natal. Feliz Natal pra vocês. Obrigado pela companhia. Feliz Natal a todo mundo. A gente espera que vocês estejam gostando do conteúdo aqui do canal. Se tiverem ideias, é só mandar pra gente. Se inscrever no canal, curtir, compartilhar, ativar as notificações. Muita rabanada! Depois contem pra gente como foi o Natal de vocês. E é isso. Tchau, Feliz Natal!